Você já parou para pensar que, no exato momento em que você fecha a porta de casa e apaga as luzes, existe um mundo inteiro lá fora que começa a despertar, um mundo onde o topo da cadeia alimentar não é o homem, mas sim uma máquina de matar silenciosa, feita de músculos, escamas e uma paciência que desafia nossa compreensão? Se você gosta de entender como a natureza opera quando ninguém está olhando, já clica no botão de inscrição aqui embaixo, porque o que eu vou te contar hoje sobre o predador mais temido da Amazônia vai fazer você repensar aquele passeio noturno perto de qualquer curso d'água. Estamos falando da sucuri, não aquela que você vê em documentários comportados, mas a verdadeira rainha indiscutível dos rios brasileiros, um animal que caça no escuro com uma precisão que faria qualquer sniper profissional passar vergonha. Quando a noite cai na floresta, as regras do jogo mudam drasticamente e é exatamente aí que a maior serpente do mundo mostra por que ela domina o ambiente. Imagine a cena. Você está caminhando pelas margens de um igarapé, a umidade é alta, o som dos insetos é ensurdecedor e, de repente, tudo silencia. Esse silêncio não é paz, é aviso. A sucuri, ou Eunectes murinus, para os íntimos da ciência, não é uma cobra qualquer, ela é um fenômeno da evolução. Diferente das serpentes peçonhentas que dependem de veneno para neutralizar suas presas, a sucuri é uma constritora de elite. O mecanismo dela é muito mais brutal e eficiente. Ela não mata com uma picada, ela mata através da pressão muscular. Imagine uma mangueira de incêndio com quase 10 metros de comprimento, revestida por escamas duras como couro de pneu e dotada de uma força capaz de esmagar ossos como se fossem gravetos. E o mais bizarro disso tudo é que ela faz isso sem emitir um único som, deslizando pelas águas escuras como uma sombra viva. Muita gente pensa que a sucuri passa o dia inteiro caçando, mas a verdade é que ela é uma mestre da economia de energia. Durante o dia, ela utiliza o sol para acelerar o metabolismo, quase como uma bateria estática carregando para o grande show da noite. É quando o sol se põe que o verdadeiro pesadelo começa. A visão da sucuri não é o seu forte, mas isso não importa nem um pouco, porque ela é equipada com receptores térmicos e sensoriais que detectam vibrações na água e assinaturas de calor de qualquer animal que se aproxime. Ela sente a presença da presa a metros de distância. Quando você pisa na beira do rio, você não está pisando em terra firme, está pisando em um radar natural. A forma como ela se posiciona é estratégica, ela fica submersa, deixando apenas as narinas e os olhos acima da linha d'água, perfeitamente camuflada pela vegetação aquática. Se você estivesse olhando para ela, provavelmente acharia que é apenas um tronco flutuante ou um emaranhado de raízes, e é exatamente essa a intenção. O bote é uma explosão de velocidade que desafia a lógica física daquele corpo tão massivo. Em uma fração de segundo, a sucuri salta da água, prende a presa com dentes voltados para trás, que impedem qualquer tentativa de fuga, e inicia o processo de constrição. A cada expiração que a vítima tenta dar, a sucuri aperta um pouco mais. A morte ocorre por interrupção do fluxo sanguíneo e falta de oxigênio no cérebro da presa em poucos segundos. Não é uma morte lenta de agonia, é um encerramento súbito e absoluto. E aqui entra um fato que pouca gente sabe: a sucuri não precisa necessariamente quebrar todos os ossos da presa para engoli-la, ela apenas precisa garantir que a presa não se mova mais e que o corpo esteja em uma posição que caiba na sua mandíbula expansível. A mandíbula da sucuri é uma obra de engenharia bizarra. Os ossos não são fundidos como os nossos, eles são conectados por ligamentos extremamente flexíveis que permitem que a boca se abra muito além do tamanho da própria cabeça. Ela engole a presa inteira, começando pela cabeça, lentamente, enquanto o corpo da cobra vai se moldando em torno do jantar. Um animal desse porte pode passar semanas, às vezes até meses, sem precisar comer novamente. É por isso que ela é tão seletiva e paciente. Imagine passar um mês inteiro sem precisar ir ao mercado porque você teve uma refeição pantagruélica que foi processada lentamente pelo seu sistema digestivo. O ácido estomacal da sucuri é tão potente que ele é capaz de dissolver quase tudo, incluindo pelos, unhas e até pequenos ossos, transformando tudo em energia bruta para manter aquele corpo gigantesco funcionando. Agora, você deve estar se perguntando sobre a relação dela com humanos. A verdade é que nós não estamos no cardápio habitual da sucuri. Ela prefere presas como capivaras, jacarés e veados, que são mais fáceis de dominar e possuem a quantidade de gordura ideal para sua necessidade metabólica.
No entanto, a sucuri é um animal territorialista e oportunista. Se uma criança ou um adulto se aproximar demais do seu território, especialmente em uma área de águas turvas onde ela se sente protegida, ela pode reagir por defesa ou por uma leitura errada de ameaça. E quando ela reage, a força de uma cobra de 5 ou 6 metros é algo que nenhum ser humano consegue vencer sozinho. Já tivemos relatos de pescadores que foram atacados ao tentar chegar muito perto de uma fêmea cuidando de seus filhotes ou protegendo um ponto de descanso. A agressividade ela só deixa transparecer quando se sente encurralada ou quando o instinto de sobrevivência grita mais alto. E não pense que a vida dela é fácil. Mesmo sendo a rainha dos rios, a sucuri tem seus próprios desafios. A destruição do habitat, a poluição dos igarapés com mercúrio e a caça ilegal são ameaças reais que estão reduzindo o número desses gigantes. Quando perdemos uma sucuri, estamos perdendo um dos controladores biológicos mais importantes do ecossistema amazônico. Sem elas, a população de roedores e outros animais que servem de base para a cadeia alimentar cresceria de forma descontrolada, causando um desequilíbrio ambiental que afetaria toda a floresta. É um sistema perfeito, onde cada bicho tem um papel, e a sucuri é a guardiã das águas profundas. Ela mantém o ciclo da vida rodando, eliminando os indivíduos mais velhos ou doentes, garantindo que apenas os mais aptos sobrevivam na selva. Outra curiosidade que deixa muita gente de queixo caído é a forma como elas se reproduzem. As sucuris são animais que dão à luz filhotes vivos, o que é fascinante, já que a maioria das serpentes coloca ovos. O período de gestação é longo e exaustivo para a fêmea, que precisa se alimentar o suficiente para nutrir dezenas de filhotinhos dentro do seu corpo. Quando nascem, eles já estão prontos para o mundo, com cerca de 60 a 80 centímetros, e já possuem um instinto de caçadores. Eles não recebem cuidados parentais prolongados, o que significa que a mãe, logo após o parto, segue sua vida e os filhotes precisam aprender a se esconder de aves de rapina, peixes predadores e até de outras sucuris maiores. É a sobrevivência do mais apto desde o minuto 1. E é por isso que a natureza é tão incrível. Ela cria máquinas de sobrevivência que não precisam de ninguém para ensinar o caminho das pedras. O instinto já vem de fábrica, codificado no DNA de gerações que habitam a Amazônia desde antes de qualquer civilização humana. Talvez você já tenha visto vídeos virais na internet de sucuris gigantes, algumas com 15 ou 20 metros. Deixa eu te dar um choque de realidade agora. A maioria disso é edição digital ou ângulo de câmera. Uma sucuri de 10 metros já é algo extremamente raro, quase lendário. A maioria dos encontros reais que os pesquisadores fazem documentam animais entre 5 e 8 metros. Não que isso seja pouco, mano, uma cobra de 7 metros é um animal colossal, capaz de derrubar uma vaca se quisesse. Mas o sensacionalismo da internet costuma exagerar porque o medo vende, e ver uma cobra que parece um monstro de filme de ficção atrai cliques. A realidade é muito mais impressionante porque ela é real, e a eficiência dela não precisa de quilos de computação gráfica para nos deixar impressionados. O fato de ela existir e ser tão bem adaptada ao seu ambiente é o que realmente deveria nos deixar fascinados. Se você estiver em uma expedição pela Amazônia, a melhor forma de observar esses animais não é tentando se aproximar ou tocando na água, mas sim mantendo a distância e respeitando o silêncio da floresta. O ecoturismo consciente é a maior arma que temos para proteger esses gigantes. Quando a gente valoriza o animal vivo, a gente tira o foco da caça e do comércio ilegal. E, cá entre nós, não tem nada mais emocionante do que ver, através de uma lente de longo alcance, uma sucuri deslizando suavemente sob a superfície, exibindo suas manchas pretas características em contraste com a água barrenta. É um espetáculo de elegância e poder que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de presenciar. É como ver um dinossauro que não foi extinto, um lembrete vivo de que a natureza ainda guarda segredos que a gente nem começou a desvendar totalmente. Mas não se engane, apesar de toda essa admiração, o respeito deve ser a palavra de ordem. A sucuri não é um pet, não é um animal para ser manejado por curiosos, e definitivamente, não é algo que você quer surpreender em um beco sem saída dentro de um canal estreito. A força dela é desproporcional. Em um ambiente aquático, ela tem vantagem total sobre nós. Ela consegue prender a respiração por 20 a 30 minutos, o que significa que ela pode te esperar pacientemente se você decidir cruzar o caminho dela.
É pura tática de paciência. Ela não se apressa, ela não se estressa, ela simplesmente espera a oportunidade perfeita. E essa é uma lição que a natureza ensina a todo momento. O predador que vence não é necessariamente o mais rápido, mas o que sabe a hora certa de agir. Agora, voltando para o nosso quintal, ou melhor, para a nossa realidade cotidiana, por que é importante falar sobre isso? Porque o conhecimento afasta o medo irracional e traz a preservação. Quando a gente entende que a sucuri tem o seu lugar, que ela é fundamental para a saúde dos rios e que ela não anda por aí caçando humanos por diversão, a gente para de vê-la como um monstro de filme de terror e passa a vê-la como um patrimônio natural. O Brasil tem o privilégio de abrigar esses gigantes, e é nossa responsabilidade garantir que eles continuem existindo nas próximas décadas. Se a gente deixar que a ganância e a ignorância destruam o habitat delas, a gente vai perder muito mais do que apenas uma cobra. Vamos perder uma peça-chave do motor da nossa floresta, o que causaria um efeito dominó que a gente nem consegue calcular direito. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar antes de encerrar esse assunto. Muita gente pergunta se a sucuri pode ser domesticada ou mantida em cativeiro. A resposta é um sonoro não. Esses animais exigem condições muito específicas de temperatura, umidade, principalmente, de espaço. Tentar trancá-la em um ambiente artificial é uma crueldade que não faz sentido nenhum. Ela nasceu para percorrer quilômetros de rios, para sentir a correnteza, para caçar na escuridão. O lugar dela é a Amazônia, no seu ambiente selvagem, livre e intocada. Manter um bicho desses em cativeiro é o oposto de curtir a natureza, é transformar uma criatura majestosa em um prisioneiro infeliz. Então, se você quer ver uma sucuri de verdade, busque documentários de qualidade, apoie projetos de conservação e, se puder, visite áreas de proteção ambiental onde o turismo é feito de forma responsável e ética. Para você que ficou até aqui, já deu para perceber que a sucuri é muito mais do que aquela serpente assustadora que aparece nos filmes de Hollywood. Ela é uma sobrevivente, uma arquiteta dos ecossistemas e, acima de tudo, um dos animais mais fascinantes que já habitaram a face da Terra. O que você faria se desse de cara com um animal desses durante uma trilha noturna? Você congelaria de medo ou tentaria registrar o momento? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual seria a sua reação, porque eu sinceramente acho que meu coração ia parar por uns segundos antes mesmo de eu conseguir pegar a câmera. E ó, se você curtiu esse papo reto e sem enrolação sobre os gigantes da natureza, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que também é viciado em fatos bizarros sobre o reino animal. A gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou te mostrar um predador que é ainda mais estranho e que, acredite se quiser, vive em águas que você talvez até já tenha nadado sem saber do perigo. Fica ligado e não perde o próximo conteúdo, porque o mundo natural é muito mais louco do que a gente imagina. Até a próxima!